Alô pessoal, mais uma vez aqui com você, fala Valdeir Carvalho. É sempre muito bom nós estarmos juntos pelas nossas redes sociais e também pela nossa rede União de Rádios. Você que quiser ouvir a programação da rede União de Rádios, é só buscar por Valdeir Carvalho barra Rádio Metrópole 7. A gente vai falar sobre televisão, vamos falar sobre o caso que está envolvendo o Zezé de Camargo e as filhas do Silvio Santos e também o SBT, porque é algo muito sério, muito grave, porque a gente fica até um pouco abismado ou estupefato. Eu não acredito que pessoas, né, pode até ter sim, a gente entende que em um hemisfério aí de pensamentos, você tem pessoas de todos os tipos, né? Pessoas que também aplaudem ou a própria maldade, né? Então, mas não sei se são perfis montados para poder incentivar, não sei, não sei. A única coisa que eu sei é que o Zezé de Camargo errou e feio, errou muito e feio no que ele se refere às filhas do Silvio Santos ou SBT em caso de prostituição. Aí é um erro gravíssimo. Pode-se ter qualquer tipo de pensamento dele, a questão política, não importa. Mas agredir, né, dessa forma como foi agredida o SBT e as filhas do Silvio Santos é algo inaceitável. Primeiro que ele, poxa, ele tem que se comportar como um cantor e a família dele é de origem evangélica. Não foi isso que os pais dele ensinaram, né? Ele ter esse tipo de postura. Acredito que a mãe dele, como uma evangélica fervorosa, desaprovaria ou desaprova essa fala, né, infeliz da parte do Zezé. Porque não tem como você ter prostituição, nem no nível espiritual, no nível físico, no nível moral. Elas não se prostituíram, o SBT não se prostitui. O Silvio Santos, quando ele não tinha lado político. E uma vez ele falou que tem quatro personalidades que o brasileiro gosta e ele não entendia por que o próprio Silvio Santos falou isso. Mas são quatro personalidades que o brasileiro ama no Brasil, que era ele, Silvio Santos, Lula, Roberto Carlos e Pelé. Isso foi dito pelo próprio Silvio Santos, que essas figuras eram figuras muito amadas pelo povo brasileiro. E o Silvio Santos sempre recebeu vários políticos. O próprio Silvio Santos já foi pedir ajuda a Lula, né, quando o Lula na época era presidente, logo nos seus primeiros mandatos. E o Silvio Santos tinha um quadro aos domingos chamado A Hora do Presidente, onde ele trazia os resumos daquilo que era feito pelos presidentes durante a semana. Isso foi feito desde o período do governo João Figueiredo. Você tinha a hora do presidente aos domingos. Então o Silvio Santos nunca teve lado, nunca teve. Né, ele sempre foi ali, o que ele tinha que ser. Sempre respeitou a figura de quem está no poder, mas nunca teve um lado. O SBT nunca teve um lado. Então o Zezé falar que as filhas do Silvio Santos, do SBT, estão se prostituindo, é inoportuno, é uma agressão sem tamanho, porque não existe agressão, não existe prostituição espiritual. Elas servem e adoram ao Senhor, a Deus. Então, elas não estão adorando outros deuses, não incentivam a prática da idolatria, não incentivam a prática, né, de você se render a outros deuses. Então, não tem aí uma prostituição, não existe nem prostituição espiritual, porque elas continuam declarando Deus como seu único, né, ou Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. Então, zero prostituição espiritual, zero prostituição moral. Por causa de quê? Você não vê as filhas do Silvio Santos com comportamentos indecentes, com comportamentos desrespeitosos à família. O SBT continua mantendo uma programação onde respeita a família brasileira, então, e não incentiva nenhum tipo de prática fora de uma conduta moral. E também sobre a questão da prostituição política. Não existe ali uma questão de prostituição política quando a emissora, o SBT, recebe um presidente como recebeu Lula, recebeu o governador Tarcísio, recebeu também lá os ministros do Supremo, porque o SBT nunca teve lado, ele é um órgão de imprensa, ele é uma mídia, então ele tem que receber a todos. Imagine, então, se, no caso, o SBT se prostituiu, né, por ter permitido e ter convidado Lula a estar lá na inauguração do SBT News, você imagine essas igrejas que deixam políticos subirem no púlpito.
Sabe? Eu acho isso assim, e ninguém fala nada. Políticos que estão ali fazendo uma certa. Estão em todas as religiões, sempre praticando deliberadamente pecados em termos também de própria corrupção, e esses políticos são idólatras e as igrejas evangélicas recebem esses políticos e permitem eles subirem no púlpito. E a gente não vê nenhuma reação por parte dos conservadores, por parte dos pseudos cristãos, porque o púlpito é um lugar santo e não se pode subir pessoas que não estejam ali numa conformidade com Deus. E sobem normalmente, e eles não têm compromisso com a igreja, e ninguém fala nada. Então, e falar que as filhas do Silvio Santos estão se prostituindo, ou o SBT se prostituiu, quando foi uma fala muito infeliz, foi uma agressão sem tamanho. Uma ofensa assim que deveria ser repudiada por todos, por todos. Você pode ter a tua visão política, mas daí você atingir a pessoa dentro, né, da sua honra, aí já é uma outra coisa. Então, por mais que ele fale, não, porque eu não tive, teve, pô, lógico que teve. Não, porque você não tem prostituição ali em nenhum nível, nem espiritual, nem moral, nem físico, para que ele cometesse essa agressão. Então, Zezé de Camargo, lamentavelmente, uma decepção e decepcionou a sua própria família. Eu sou Valdir Carvalho, um forte abraço e até uma próxima.